Bem, senhoras e senhores, o nosso muito boa tarde. Daremos prosseguimento às atividades, Fórum Bahia-China, que chega à sua segunda edição, consolidando o papel de fomentar a cooperação e contribuir para o desenvolvimento econômico e social aqui do estado da Bahia. Agora, mais uma vez, a CEI e o governo da Bahia agradece a todos os parceiros chineses e aos brasileiros e baianos que prestigiaram este evento, aqueles também que estão nos acompanhando online. Neste momento teremos o terceiro painel que aborda as lições da China para o desenvolvimento sustentável. Pedir a todos que estão chegando, que se acomodem. Nesse momento convidamos para coordenar, ser o mediador deste terceiro painel, o senhor Valbert de Sá, coordenador de Comércio e Serviços da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, representando o secretário Ângelo Almeida. Convido os nossos palestrantes, o senhor consultor executivo da Gartner, Jaime Gama. O senhor diretor chinês do Instituto Confúcio da UFBA, Shen Kun. E pedimos desculpas pela ausência da palestrante, senhora Bedina Barbosa, que é coordenadora de desenvolvimento humano do PNUD Brasil, que foi convocada de última hora para uma reunião na presidência da República, mas temos aqui a grata satisfação de convidar agora ao palco o nosso coordenador do PNUD Bahia, Leone Neto. Leonel Neto, por gentileza. Nosso querido Leonel Neto, já conhecido de todos. Podemos sentar? Senhor Valbert. Sentado mesmo, né? Bem, boa tarde a todos. É um painel muito interessante, né? Fui agraciado aqui com a presença do meu, posso chamar de professor, né? Professor Gama, foi um grande mestre, prazer tê-lo aqui. Zhang também, um grande parceiro do Instituto Confúcio, conheci, tive essa oportunidade, estamos trabalhando junto em alguns projetos. Obrigado aí pela participação e pela oportunidade de tê-lo aqui, muito importante, vai com certeza trazer informações muito relevantes dessa relação muito importante, tanto para a Bahia, quanto acredito também para a China, né, nesse projeto todo que a China tem enfrentado aí nessa parte de descarbonização. E o nosso amigo do PNUD, Leonel, Leonel. E também é um grande parceiro, está sempre conosco lá na SDE, nos apoiando, enfim. E a pauta em si é muito interessante, muito atual. A China, de fato, ela tem se posicionado nos últimos anos de uma forma muito interessante. As ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos em 2015 pela ONU, vem sendo perseguida por diversas nações. E a China, com 10 anos de antecedência, vejam, já conseguiu cumprir o primeiro ODS, que é a redução da pobreza. Então, a China, ela, em 2020, praticamente, já apresenta números muito interessantes. E assim vem perseguindo, né? Isso é percebido em todos os seus projetos, em todos os seus planejamentos, né? A gente tem acompanhado muito de perto. A China tem colocado como um marco fundamental o ser humano, a melhora da qualidade de vida do seu cidadão, a melhora da matriz energética, né, dos seus produtos, muito atenta a toda essa questão climática, e isso é muito importante para o estado como a Bahia, que é líder da produção de energia eólica, é um estado que tem muitas potencialidades para esse mercado importante e nessa área, né, que a gente pode atrair muitas coisas importantes para a Bahia, colaborando, obviamente, com nossos interesses estratégicos, econômicos e fazendo um planeta melhor, né? Eu acho que a China tem muito a nos ensinar nesse sentido e eu acho que a gente vai ter uma tarde muito interessante. Eu passo a palavra aqui, eu acho que o professor Carlos Gama vai nos abrilhantar aí com alguma informação interessante. Então, vamos lá. Quer usar o meu? Você coloca para aí? Então, boa tarde a todos. Agradecer a Cássio pelo convite, né, Cássio? Obrigado aí pelo convite. Marcelo também está aqui. Demais pessoas aqui do... Marcelo ali lá no fundo. Demais pessoas aqui da CEI, né, que a gente atende lá, temos um contrato com a CEI, bastante interessante, um trabalho uma utilização bem forte que eles têm no Gartner, então muita honra para mim estar trabalhando com eles. Também saudar a presença do Walter, levanta a mão ali, Walter, do meu parceirão do Gartner aqui da Bahia, do território. E aí eu trouxe para vocês aqui algumas considerações aqui, você pode colocar para mim?
do Gartner. Tá. Deixa eu ficar em pé aqui que é melhor. Então, a ideia de trazer para vocês aqui é o desafio é grande, né, para trazer num flash aí de 12 minutos, 14 minutos aí, o futuro digital e cidades inteligentes, lições da China, né, aí na minha fala aí como diretor executivo do Gartner. Bom, então, apresentando brevemente nesse único slide aí o Gartner, até para posicioná-los, qual que é o link nosso com a China. Então, o Gartner é a maior empresa de pesquisa e aconselhamento imparcial e agnóstico do mundo. A gente está presente em 100 países, mais de 100 países, com cerca de 2.500 analistas de pesquisa, que estão pesquisando continuamente todas as indústrias e todas as disciplinas, né, produzindo no nosso portal todo esse conhecimento vasto aí sobre a economia de uma forma geral. Temos cerca de 16 mil clientes hoje no mundo, dos quais aí 425, que representam 85% da Fortune 500, é cliente Gartner. Estamos no Brasil desde 79, como líder mundial em pesquisa e assessoria. E no nosso portfólio de atendimento, o governo representa aí cerca de 28%. Então, esse é números aí interessantes do Gartner. Então, a China é um dos clientes nossos, né? Nós temos muitas contas na China, com vários trabalhos, várias pesquisas nessa perspectiva. Bom, então, dentro desse breve desafio aqui, que está posto para mim aqui de apresentar rapidamente, vou trazer alguns flashes do Gartner, bem poucos, né? E bem cirúrgicos. Então, a gente tem um primeiro flash, que eu acho que tem tudo a ver aqui com o evento, é um infográfico de cidades inteligentes e cidades sustentáveis. Então, esse é um trabalho que o Gartner faz de buscar, dentro de pesquisas pelo mundo todo, o que se tem hoje, o que se enxerga hoje de cidades inteligentes e sustentáveis, dentro de uma perspectiva de um prisma. Então, essa é uma imagem de um triângulo com um quadrado dentro, mas a ideia do prisma é você ver de cima, né? Visto de cima. E esse prisma, na verdade, ele é um gráfico YX, né? O gráfico ele tem um valor comercial, né? Na verdade, você pode configurar a perspectiva que você quiser para apurar quais são os melhores casos de uso na aplicação de cidades inteligentes. Então, no eixo Y, a gente está vendo aí um valor comercial, um valor para a sociedade. No eixo X, uma viabilidade. E aí, nessa pesquisa que o Gartner faz de cidades inteligentes, que é esse caso desse prisma, na perspectiva de redução de custo, embaixo, otimização de processos, né, engajamento, colaboração, well-being, né, toda essa dimensão e toda a parte de sustentabilidade, especialmente ambiental. Então, na pesquisa é feito um levantamento no mundo todo de quais são as principais iniciativas relacionadas aí a cidades inteligentes e sustentáveis. Então, vocês vão estar vendo desde desperdício de água, turismo virtual, tracking de poluição, gestão de público, né, gestão de multidão, toda a parte geoespacial, né, operações aí de construção, a parte de saúde do cidadão, né, o transporte pelo ar. Então, tem uma infinidade de possibilidades hoje que o mundo está experimentando a nível de soluções, de iniciativas, né? Então, em geral, nossos clientes eles pesquisam esse tipo de infográfico ou outros artefatos que o Gartner tem para estar entendendo como é que aquela tecnologia está chegando aí na organização dele, no país dele, enfim, dentro do contexto dele. Então, essa é uma das visões. Uma outra visão bastante interessante, bastante usada, é a curva Hype Cycle. Então, essa é uma curva também bem interessante, que ela se dá no eixo Y, quando você tem aí a expectativa daquela tecnologia que está nascendo, desde um trigger, né, de início dela ali no eixo X. O eixo X tem um tempo caminhando, né? E é uma curva que tem esse formato, né? É uma curva conceitual aí com esse formato, onde toda tecnologia, quando se inicia, ela sai subindo essa curva em busca de um pico inflado de expectativas, que a gente chama. Né? Então, nesse momento que ela vai num pico inflado, a exemplo da IA generativa, que em 2023 terminou o ano nesse pico inflado, todos estão acompanhando aí no mercado, e depois ela começa a se acomodar nessa curva. Aquelas tecnologias começam a ser utilizadas pelos fornecedores, criando soluções, apresentando às empresas, e esse hype cycle continua vivo, né, em relação ao uso das tecnologias. E essa tecnologia segue descendo, então, uma curva que a gente chama de curva de acomodação, né, até ela se acomodar ao mercado e depois subir novamente em busca de um platô, vamos chamar assim, de produtividade,
no qual aquela tecnologia se mantém realmente viva, presente, aplicada nas organizações, bem implantada, né, e vida que segue. Na legenda, a gente encontra aí uma bolinha aí em torno de cada tecnologia, onde você vai ter o tempo, a expectativa do tempo para aquela tecnologia chegar no platô de produtividade. Então, quando a bolinha é vazada, é menos de 2 anos, a bolinha azul clara entre 2 e 5 anos, e a azul escura entre 5 e 10 anos. Então, como é que os nossos clientes usam isso? Quando vem algum fornecedor, às vezes, fornecer alguma aplicação, alguma solução, referente a alguma tecnologia, alguma iniciativa, os nossos clientes vão no Hype Cycle, a gente tem mais de 100 Hype Cycles, de tudo que vocês imaginarem, de pesquisas, né? Vai no Hype Cycle e verifica se aquela tecnologia que está sendo ofertada por algum fornecedor já está madura. E aí ele toma a decisão de continuar ou não, seguindo em frente, fazendo uma prova de conceito, né, e aplicando a tecnologia. Esse gráfico também, quando você está dentro do portal do Gartner, aí a SEI usa bastante esse recurso, é um recurso interativo. Então, se eu clicar em qualquer uma dessas tecnologias, eu vou descortinar aí uma série de elementos sobre a tecnologia que tá em alta, né? Por exemplo, ali no final, a gente está vendo aí internet das coisas em cidades inteligentes. Então, a IoT hoje é amplamente colocado nessa ideia de cidades inteligentes. E aí a gente segue em frente, e aí o Hype Cycle, o que ele faz? Para cada uma daqueles pontos do Hype Cycle, que vocês encontraram ali, na versão interativa, que você acessa pelo portal, então vai encontrar cada iniciativa dessa, a definição dela, por que ela é importante, né? Qual que é o impacto que ela causa, quais são os direcionadores para aquela tecnologia realmente avançar e se consolidar, quais são os principais obstáculos, né? Através dos obstáculos a gente faz planos de ação para remover aqueles obstáculos, recomendações gerais que o Gartner dá acerca dessa tecnologia em questão, né, que está ali no gráfico, quais são os fornecedores, então a gente já começa a enxergar aí a linha de players principais que atuam com essa tecnologia, que fabricam soluções com essas tecnologias. Então, de novo, o exemplo da IA generativa, que eu acho que é mais comum para todos. Aí você vai encontrar Microsoft, Google, Perplexity, né? Todos os players aí que estão envolvidos com IA generativa. Também nesse gráfico você vai enxergar os analistas do Gartner. Então, dentre aqueles 2.500 espalhados pelo mundo, que pesquisam as indústrias todas, você vai encontrar analistas que tratam especificamente daquele tema. E aí nossos clientes, aí, de novo a SEI como exemplo, né, a Cássio, usa bastante, a SEI volta e meio a Cássio. Não, eu quero conversar com a pessoa que escreveu esse Hype Cycle aqui. Então a gente facilmente starta um pedido de call, e aí o nosso cliente entra e conversa sobre aquela tecnologia, sobre qualquer coisa, né, com um desses 2.500 analistas aí que eu comentei. E aí o Gartner também desenvolve outras pesquisas, né, acerca desse tema aí dentro do portal. Aí um exemplo bem, eu procurei encontrar um exemplo mais próximo da gente, os exemplos tem alguns bem sofisticados, mas você vai pegar edifícios inteligentes e sustentáveis. Então tem sido realmente uma tônica do mundo criar edifícios cada vez mais inteligentes, como instalações, né, de múltiplas funções, cooperando aí para você ter um ótimo ambiente de convivência, com resultados sustentáveis, né? Edifícios com alto grau de inteligência, que sirvam melhor à sociedade, que atraiam melhor, né, nesse mundo remoto, nesse mundo híbrido, a presença das pessoas nos edifícios. E aí com resultados ligados à automação, então explora-se muito a automação, a eficiência, né, a experiência, o próprio bem-estar, segurança, né, sustentabilidade. E aí usando aí um repertório grande de tecnologias como a internet das coisas, IA, a própria tecnologia da informação e comunicação, tecnologias operacionais, né. Então, os edifícios hoje, e aí a China é um grande case nisso, são realmente estruturas de altíssima inteligência preparadas, né, para catástrofes, para todo tipo de dificuldade, de desafio que tem aí dentro da economia. Então, esse foi um mero exemplo. Como impacto deles, qual que é a ideia do Gartner? Aumentar esse foco crescente em sustentabilidade, não só relativa à descarbonização, que você tão bem colocou, mas incorporação de energias renováveis nesses edifícios inteligentes é uma tônica também das pesquisas nossas. O desempenho deles sempre otimizado, manutenção preditiva, preventiva ficando melhor e sempre respondendo às necessidades sociais aí do planeta. Então é o case que eu tinha, vamos dizer, o mais popular possível para nosso entendimento, mas para cada ponto do Hype Cycle você vai ter todo um estudo específico para essa tratativa de ver como é que essas tecnologias caminham dentro da sociedade. E aí, finalizando,
A ideia desses hype cycles ligada à sustentabilidade, ligada aí às práticas da ODS, realmente buscar um mundo, né? Um mundo mais apropriado para a gente viver. Tivemos agora um exemplo muito recente no Brasil, muito triste no Brasil, que foi o Rio Grande do Sul, e fico imaginando assim o quanto que a tecnologia poderia ajudar mais, né? Num case como esse, uma IA tradicional, uma IA com machine learning, com deep learning, ou uma IA semântica como IA generativa, né, reunindo dados, reunindo conhecimento, reunindo inteligência. Não vou dizer para impedir que a catástrofe aconteça, que a chuva desabe como desabou, mas minimamente que você tenha medidas corretivas, preventivas, cada vez mais inteligentes, que causem menos impacto. O mundo, é inegável que o mundo está experimentando esses momentos difíceis, né, um novo modelo do mundo que a gente está enfrentando, e eu acho que com a tecnologia, né, com esses aportes que a gente tem, com esses recursos, eu acho que podemos criar realmente um mundo melhor para a gente viver. Obrigado, gente. Não esperava nada menos. Então, passar a palavra aqui para meu amigo do Instituto Confúcio. Sí, boa tarde a todos. No primeiro lugar, quero agradecer muito a CI pelo convite e também quero agradecer aos organizadores brasileiros e chineses. Ao mesmo tempo, quero aproveitar essa oportunidade para saudar as pesquisadores de Shandong. Porque eu trabalho no Instituto Confúcio e Shandong é a província natal do Confúcio. Então, isso faz esse encontro ter um significado especial. Esta manhã já falava bastante sobre tecnologia, as possibilidades de cooperação mutual entre Brasil, entre Bahia e Shandong, entre China e Brasil. Então, eu gostaria de aproveitar essa... Não passa nada. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e falar um pouco outras coisas. Realmente estou muito emocionado quando escuto as possibilidades. Porém, como trabalho no Instituto Confúcio e tenho vínculos e sempre falo com empresas chinesas e também com meus amigos e penso também que existe alguns desafios para o Brasil e também para a China. De ponto de vista de um professor e de um pesquisador sobre a história da América Latina, penso desafio mais grande é falta de pessoas que conhecer Brasil e China. Nesse sentido, falta pessoas que podem falar português e chinês, que conhecem cultura, história, conhecimento, costume, lei de ambos lados. Porém, suponho todas as pessoas presentes são expertos sobre China e Brasil. E, porém, em comparação com a volumetade de exportação e importação, considerado as necessidades de política de investimento, o número não é suficiente ainda. Então, nesse sentido, é uma obra sistemática e leva muito tempo para alcançar essa metade. E o Instituto Confúcio, também junto com todas as organizações na Bahia, podem contribuir um pouco para alcançar essa metade. Então, agora vou apresentar um pouco sobre o Instituto Confúcio. O Instituto Confúcio, essa marca tem uma história de 20 anos até hoje. E sempre é estabelecido
por uma universidade chinesa com uma universidade local. Na Bahia, pela Universidade de Xangai e pela Universidade Federal da Bahia. E sempre tem 2 diretores. Nesse sentido, eu sou diretor da China e professora Elsa Krachet, economista da UFPA, diretora do Brasil. Isso representar um pouco um significado que a China trata a outros países em uma posição igual. Então, Instituto Confúcio, uma tarefa principal é ensinar chinês. Porém, além disso, é como uma plataforma para promover intercâmbio acadêmico e cultural, para que espalhar conhecimento, não somente conhecimento da China a brasileiros, também há conhecimento sobre o Brasil a chineses. Por exemplo, se quero ensinar chinês primeiro, tenho que aprender português. Então, nesse sentido, é como uma plataforma que pode, talvez, fazer alguma coisa para contribuir a aprofundar uma cooperação nesse sentido. Vamos ver, não funciona ainda. A tecnologia, de vez em quando, não conta. Agora sim. Sim, tá bom. Sim. Então, nosso Instituto Confúcio foi estabelecido ano passado, em setembro, e com aqui pode ler as notícias a agência de notícias de Xinhua, e em fim de ano, Diário de Renmin considera que é um evento mais importante para um ano passado, em sentido da cooperação entre China e Brasil. E também ensinamos estudantes, já mais que 150 estudantes estudam no Instituto Confúcio. Realmente, hoje, aqui tem pelo menos 2 estudantes do Instituto Confúcio. Para nós é um prazer, é uma grande honra. E também fomos, por isso, vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo se refere a CI. Ano passado, em outubro, o Instituto Confúcio, pelo convite do CI, fomos a falar com José. Sim, porque tem muitas necessidades para abrir uma aula de mandarim. Porque todos os dias, chineses, empresas da China, sempre mandam alguns documentos, alguns dados em mandarim. Então, precisa que os pesquisadores que sabem, pelo menos alguns chineses, para facilitar uma comunicação mais direita. Então, é um exemplo. E segundo, fomos a visitar a Sinobraj. É realmente uma fábrica, fica em Camaçari, para produzir máquina eólica. Esse tipo de coisa. Então, nos disse que precisava muito pessoas brasileiras que podem falar mandarim. É melhor que se tem especialistas, se tem engenheiro, se tem esse tipo de experto que podem falar mandarim, seria melhor. Então, nesse sentido, convocamos uma reunião com Politécnica, com Politécnica da UFPA e também com Sinobraj, com o Instituto Confúcio, para discutir sobre as possibilidades de cultivar estudantes. Por exemplo, Sinobraj pode enviar professores à UFPA para ensinar alguns cursos e os estudantes podem praticar no Sinobraj e talvez depois de graduação pode trabalhar. E durante este processo, mandarim como um curso essencial pode oferecer pelo Instituto Confúcio. Suponho esse tipo de mecanismo de cultivar talentos é muito necessário para as fábricas. Porém, não é um problema só para Sinobraj, para BYD,
para todas as fábricas chegaram e vão chegar em Camaçari no Brasil, existe este desafio. E BYD buscava no todo o Brasil, não podem encontrar suficiente. Então, é um desafio também, é uma oportunidade grande. Nesse sentido, o Instituto Confúcio pode desenhar aulas de mandarim, especificamente para cada grupo distintos, e para contribuir um pouco mais para esse processo. E também, nesse sentido, esperamos coopere com mais organizações locais, com universidades locais e com todas as pessoas presentes. Muito obrigado. Essa é a minha palavra. Excelente, muito boa a apresentação. Vou passar agora a palavra para meu amigo Leonel Prenude. Agora foi. Boa tarde a todos e todas. Eu queria iniciar essa breve intervenção cumprimentando os presentes aqui nesse painel, o Valbert, representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, representando a Gartner, o Gama, representando a Universidade de Xangai e o Instituto Confúcio, o meu amigo Khan também. Queria cumprimentar toda a equipe, a Cássio da CEI, envolvida na realização desse evento. E quem já fez evento sabe que não é fácil fazer o que você fez aqui no dia de hoje, né? Representantes de diversos órgãos, né, do Estado da Bahia, vários secretários, a sociedade civil organizada, presidente da FIEB, diversas instâncias aqui presentes durante o dia de hoje, além de uma forte delegação da China. E vir da China para cá, é sempre bacana ir e voltar, mas não é fácil. É longe, o fuso horário atrapalha, os primeiros dias, né, tem um problema de jet lag, enfim. Então, a Cássio, em seu nome, eu cumprimento toda a equipe da CEI pelo esforço que vocês têm feito e por reunir hoje, certamente, um locus de inteligência sobre esse que, certamente, é o player das relações internacionais mais desafiante, mais instigador que a China. Não só um parceiro econômico importante para o Brasil, do ponto de vista de investimento estrangeiro, do ponto de vista das trocas comerciais, mas como posicionamento do país também, na perspectiva de constituição de um polo alternativo de poder, como foi dito aqui pela manhã no âmbito do BRICS. Para a gente, do PNUD, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é uma satisfação muito grande participar desse evento e falar um pouquinho sobre aquilo que o PNUD tem feito aqui na Bahia e quais são as possibilidades de cooperação que a gente entende serem possíveis a partir da parceria que nós temos hoje com a CEI e com diversas outras instâncias aqui no Governo do Estado da Bahia, na Sudene, no Consórcio de Governadores do Nordeste e também com a Prefeitura de Salvador. Eu queria pedir à equipe que está cuidando da apresentação, por gentileza, se possível, colocar a apresentação que eu tinha deixado mais cedo com vocês, que está com o meu nome, inclusive, aí no arquivo. O próprio Kun já dizia que essa coisa de tecnologia não é fácil, né, Kun? A gente está falando aqui de cidade inteligente, mas quando a gente vai falar de cidade inteligente, volta e meia, dá uma travada lá nas coisas e pega a gente no contrapé. Enquanto chega, e eu espero que chegue, desculpa, Leonel. Eu tinha trazido mais cedo, tinha mandado, enfim, um PowerPoint. Se não tiver, eu falo sem PowerPoint, mas se tivesse era bom porque ia ilustrando aquilo que eu falava. Primeira coisa que eu queria comentar com vocês eu estou representando aqui o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. O PNUD é uma das estruturas das Nações Unidas, da ONU, portanto, voltada para o desenvolvimento e está presente em 170 países. E o grande objetivo do PNUD atualmente é a implementação da Agenda 2030 e dos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quando a gente vê, Cássio, essa sua parceria da CEI com a China, quando a gente vê que o governo do Estado da Bahia, através da CEI, mas não só, e pela manhã foi explicitado aqui um conjunto expressivo de secretarias, inclusive a SDE também comprometida, não é isso ainda, amigo.
Desculpa, tem mais alguém da parte de organização aqui que eu tinha dado o pendrive, ele tinha salvo aqui, não teria outra pessoa que pudesse ver isso? Oi, pronto, foi aquele amigo que está chegando ali agora, diretamente, não da China, mas da outra sala do lado, que me prometeu que daria tudo certo. Eu confiei nele e tenho certeza que vai dar tudo certo. Vai dar certo, não vai, chefe? Leonel, pronto, não é tão difícil, não. Pois bem, o PNUD, como disse, é o programa da ONU para o desenvolvimento, e quando eu vejo, Acácio, a sua parceria, não só sua, como disse, mas envolvendo o governo do Estado e diversas outras instâncias, CODEBA e diversos outros parceiros institucionais que estavam aqui pela manhã, eu vejo que essa é uma parceria que se busca construir, que vai para além das questões econômicas ou comerciais. É uma visão de mundo, é uma visão de desenvolvimento, é uma visão de reposicionamento de país, e o PNUD, claro, tem estado ao lado, não só do governo do Estado da Bahia, do governo brasileiro, mas eu tive a oportunidade de visitar a China, por coincidência, tem 15 dias mais ou menos, fiz uma visita lá à Universidade do Kun, Universidade de Xangai, e tive uma reunião também com o PNUD da China, na cidade de Beijing. E fiquei muito bem impressionado, havia estado já muito bem impressionado com o trabalho realizado. Pronto, agora foi. Eu sabia que você ia resolver. Eu tinha ficado muito bem impressionado com a pujança de Xangai. Há muito tempo eu estive lá em 2010, quando houve a Expo Shanghai, e tive o desejo de voltar e consegui voltar agora, tem 15 dias, e vi que a cidade cresceu mais ainda, mas não só cresceu, Acácio, isso me parece importante a gente posicionar. Quando, Gama, você fala de cidades inteligentes, a gente vai encontrar que a estratégia de desenvolvimento adotada pela China e com a qual o PNUD tem contribuído também, é uma estratégia de desenvolvimento de baixo carbono, é uma estratégia de desenvolvimento centrada nas pessoas, é uma estratégia de desenvolvimento voltado para a utilização de tecnologias como sendo um instrumento de inclusão social, e não foi por outra razão que, como disse o Valbert aqui, a China conseguiu atingir um dos objetivos de desenvolvimento sustentável muito antes do prazo até, que foi a erradicação da pobreza e a inclusão de milhões de pessoas, como o país é muito grande. As escalas da China são sempre muito vistosas. A gente sempre, quando olha para aqueles números, Acácio, fica muito bem impressionado em perceber isso. Eu queria agora ver um segundo desafio, que é passar isso aqui. Me ajude aqui, Valbert, você que já está craque nisso aí. Pronto. Como eu tinha dito, desculpe, qual é? Isso para cima, já foi, pronto. Para baixo, eu suponho que... Não volta, não. Então, a vida segue para frente, está ótimo. O PNUD é a agência das Nações Unidas que cuida do desenvolvimento. A gente está presente em 170 países, apoiando governos centrais ou governos regionais ou locais, como é o caso da Bahia, em estratégia de desenvolvimento. E o PNUD é a agência responsável pela implementação da Agenda 2030 e dos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, a minha presença aqui nessa tarde, Acácio e demais amigos e amigas, vai na direção de colocar o PNUD à disposição, não só da CEI, como já está à disposição, já temos projetos em conjunto, mas para pensarmos coletivamente de que forma o PNUD pode apoiar também nessa aproximação com a China, uma vez que o PNUD no Brasil tem projetos estratégicos voltados para o desenvolvimento, e na China, da mesma forma, o PNUD tem apoiado o governo chinês nessa maratona absolutamente bem-sucedida de inclusão social, de desenvolvimento, de cidades inteligentes, como disse o Gama, até porque existem muitas similaridades entre o Brasil e a China, seja a extensão territorial, são dois países muito grandes, seja do ponto de vista da economia, o Brasil é o quinto maior país territorialmente falando, com população muito grande e um PIB bastante significativo globalmente falando, mas nós temos problemas sociais ainda bastante significativos quando a gente vai ver que a posição do IDH do Brasil é significativamente longe daquilo que nós gostaríamos. Ocupar a posição 89 não é uma posição positiva, e nós temos também diferenças com relação à China, na perspectiva das estruturas de governo. O Brasil, como nós sabemos, é composto por 27 estados, 26 estados e o Distrito Federal, em 5 regiões e com 3 níveis de governo. Isso dá uma complexidade adicional do ponto de vista da administração, e essa complexidade adicional e as próprias assimetrias regionais que o Brasil vive levou a que o PNUD tivesse a iniciativa, ainda no início dos anos 2000, de implantar 3 escritórios regionais. Um escritório em Salvador, que eu sou responsável por ele, um em Teresina, outro em Belém, que é uma iniciativa de cooperação descentralizada. E conversando lá na China com
essa experiência do PNUD no Brasil pareceu interessante para que a China também observasse e, eventualmente, viesse a adotar, face às diferenças e assimetrias que a China também encontra, face ser um país gigantesco. Hoje a gente tem um trabalho muito grande com a região Nordeste, são 9 estados com os quais a gente trabalha, com índice de desenvolvimento humano também ainda, Cássio, bastante frágeis, com desemprego bastante elevado também. No âmbito do Nordeste, a gente tem um trabalho significativo com a Bahia, a gente ocupa, do ponto de vista de IDH, uma posição também frágil, e a Bahia vem melhorando gradativamente a sua posição em alguns indicadores, mas o fato é que, na perspectiva do IDH, a gente está na posição 22 de 27, não é uma posição confortável. A Bahia precisa, num curto espaço de tempo, vem dando saltos significativos em algumas dimensões, mas é possível que a gente continue dando saltos mais significativos. Valbert, eu trouxe aqui muito rapidamente, dentro do tempo que você delimitou para a gente, falar um pouquinho sobre o PNUD nas parcerias que a gente tem trabalhado. O grande objetivo é responder, e vou tentar muito rapidamente aqui também, como é que o PNUD pode ajudar, e tem podido ajudar, o Estado da Bahia em particular, que é onde eu trabalho, onde estou responsável pelo escritório, e quais parcerias a gente conseguiu e tem conseguido fazer na perspectiva do desenvolvimento regional, estatal, municipal, ou mesmo com o setor privado. Na perspectiva regional, a gente tem uma parceria muito forte com a SUDENE. A SUDENE, como vocês sabem, é o órgão responsável pelo fomento ao desenvolvimento não só da região Nordeste, mas um pedacinho do Espírito Santo e de Minas Gerais também. A gente tem um trabalho forte com eles para a estruturação e implementação do PRDNE, e me parece que essa seria uma pauta interessante, Valbert, para a gente pensar na perspectiva da parceria do PNUD, inclusive, com a SDE. O PRDNE é o Plano Regional de Desenvolvimento para a região Nordeste. Esse PRDNE hoje é a grande diretriz da SUDENE com a qual o PNUD trabalha, e temos trabalhado, inclusive, com perspectiva de parcerias com a China também, nas lógicas da governança para o desenvolvimento. Por quê? Como nós temos 3 níveis de governança no Brasil, os governos federal, estadual e municipal, é necessário haver uma articulação desses 3 níveis para que a gente tenha resultados concretos para a população, Cássio, e que possa ter uma mudança de IDH positiva para a população em cada um desses estados. Temos trabalhado iniciativa de inclusão socioprodutiva, e aí a SUDENE e o superintendente da SUDENE têm buscado o PNUD para poder trabalhar não somente com os grandes players da economia, mas para que a SUDENE também chegue no pequeno e médio produtor, nas cooperativas, a partir, inclusive, de uma articulação com os estados, e me parece que aí o estado da Bahia vai ser importante para a gente trabalhar essa dimensão também. Trabalhar a segurança alimentar e hídrica e a descarbonização da economia regional e o reforço à produção de hidrogênio verde. São temáticas que nós conversamos recentemente com o PNUD na China e abrimos lá uma porta de cooperação entre as 2 estruturas, PNUD Brasil e PNUD China, para trabalhar o desenvolvimento regional. Temos também um trabalho com o Consórcio do Nordeste, que abrange, no nível estadual, os 9 governos estaduais, e também o Estado da Bahia tem um protagonismo forte, sendo, inclusive, a SDE quem preside hoje a Câmara de Desenvolvimento Econômico, né, no âmbito dos 9 estados, e nós entendemos que a finalidade do consórcio está posta aí, promover a colaboração de estados, facilitar a troca de experiências e ser um articulador de pactos, e nós temos trabalhado com o consórcio do Nordeste também mecanismos de financiamento para o desenvolvimento regional. Essa me parece ser, amigos e amigas, uma dimensão também extremamente importante. Nós sabemos que as infraestruturas, não só a geração de energias renováveis, como a gente tem visto aqui na região Nordeste, particularmente na Bahia, mas a distribuição dessa energia para que ela chegue efetivamente no consumidor é uma dimensão extremamente importante, com preservação ambiental, é claro. A transição energética e descarbonização da economia é um tema que nós discutimos lá também com o PNUD da China, porque a China tem feito um trabalho fantástico de descarbonização e digitalização do planejamento, do monitoramento, Cássio, e de toda a parte de acompanhamento, né, de indicadores sociais e econômicos, e reforçar a capacidade de planejamento e implementação de estratégias de desenvolvimento regional. São temas que nós temos trabalhado com o consórcio. Mas a gente está chegando também no nível do governo estadual. Portanto, o PNUD hoje trabalha com o consórcio do Nordeste, trabalha com a SUDENE e trabalha, claro, com o governo do Estado da Bahia, com diversas secretarias, dentre elas a SDE, a CEDU, a CEPLAN, a própria Superintendência SEI, a SAEB na área da administração, e temos outras na SEADES também. Enfim, o PNUD tem um trabalho com várias secretarias de projetos de cooperação internacional, e a gente tem buscado, junto com o governo do Estado da Bahia,
trabalhar, primeiro, o fortalecimento do planejamento, a capacidade de implementação e monitoramento de estratégias de desenvolvimento. A descarbonização da economia, Gama, esse é um tema que você falou de cidade inteligente, enfim, você abordou alguns temas ali, mesmo que en passant, porque o tempo é curto para a gente aprofundar os temas de uma forma mais demorada, mas a descarbonização da economia, Cássio, me parece que seria um grande legado se você pudesse empreender aí os seus esforços na perspectiva de deixar uma marca forte. A gente precisa ultrapassar isso. Quando a gente olha para a economia da China hoje, a gente vê claramente que eles ultrapassaram essa fase e deram um salto muito significativo. Desenvolvimento urbano e economia de baixo carbono. Temos parcerias com Salvador, a gente trabalha hoje com 3 níveis de intervenção. A parte da saúde, a gente está trabalhando a territorialização da saúde, está trabalhando um sistema de informação municipal, e aí a China tem muita bagagem e experiência mais contemporânea para falar sobre a questão do sistema de informação e monitoramento, acompanhamento de indicadores em tempo real, e a parte toda de PPP, de mecanismos para o financiamento. E temos ainda um projeto de cooperativas, em que a gente conseguiu algo fenomenal com as cooperativas baianas. Existe uma organização das cooperativas chamada OSEB e o SESCOP Bahia, e as cooperativas baianas movimentaram, Cássio, no ano passado, 7,5 bi de reais. É um valor expressivo, estão presentes em mais de 50 cidades, tem um número muito grande de cooperados, e nos procuraram para poder implantar os ODS, tanto como perspectiva de desenvolvimento mais amplo, mas também numa perspectiva de sustentabilidade e de aumento da competitividade das próprias cooperativas. Então, a lógica que a gente trouxe é que os ODS e a Agenda 2030 não é bom somente para o planeta, embora seja, não é bom somente para a humanidade de forma mais ampla, embora seja, mas é bom também como negócio. Uma organização que implanta os ODS na sua estratégia organizacional, ela ganha com isso, porque ela ganha governança, ela ganha visibilidade, ela ganha na utilização de energias renováveis, ou seja, é um processo ganha-ganha, como foi dito aqui pela manhã, que é a expectativa de realização dessa parceria. O PNUD na China trabalha com 3 níveis de integração, 3 pilares no seu planejamento estratégico. Estou finalizando já, a plaquinha está anunciando aqui, meu tempo esgotou, mas eu estou já acabando. 3 pilares me parecem muito importantes, Cássio, para a gente dar uma olhada com mais atenção depois. O primeiro deles é o desenvolvimento de alta qualidade centrado nas pessoas. Nós temos visto, historicamente, processos ditos de desenvolvimento lastreado em infraestruturas, lastreado em estradas ou lastreado em indústria. Mas, quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente tem que estar falando de pessoas, a gente tem que estar falando de gente. Obviamente, de forma sustentável economicamente, de forma sustentável ambientalmente, mas, fundamentalmente, são pessoas. Esse é um dos pilares do trabalho do PNUD na China. O segundo pilar é pensar um planeta mais saudável e ambientalmente resiliente, e aí eles têm um trabalho muito interessante de trabalhar com áreas úmidas e de controle de desertificação, é um dos temas que a gente está buscando trabalhar com eles. E o terceiro pilar é a China posicionada como sendo um parceiro para o desenvolvimento global no âmbito da cooperação Sul-Sul. E aí, finalizando já mesmo minha intervenção, eu elenquei 6 áreas que a gente pode pensar em trabalhar de forma conjunta, Valbert, com o governo do Estado, com a própria SEI, com a SDE, com as outras secretarias que estão já parceiras do PNUD. São estratégias de desenvolvimento. O PNUD tem apoiado a China na sua estratégia de cooperação Sul-Sul, e a iniciativa Nova Rota da Seda chinesa, a Belt and Road Initiative, é alguma coisa que a gente pode pensar sobre isso. A questão de proteção ambiental, você falava, Gama, sobre a questão de eficiência em prédios públicos. Eles estão lá muito avançados, e o PNUD tem apoiado isso, em particular, para a eficiência energética em prédios públicos. Fica para você, fica para a SEMA também, essa recomendação da gente debruçar e ver como é que a gente pode melhorar a eficiência hídrica e a eficiência energética em prédios públicos, para que a gente tenha uma capacidade até de demonstração social e pública do compromisso do governo. Água e segurança hídrica é um tema que nos interessa muito aqui na Bahia, na perspectiva do PNUD, em função, sobretudo, do processo de desertificação por que passa a Bahia e uma boa parte de estados da região Nordeste. O PNUD tem trabalhado com o consórcio do Nordeste e também com a Sudene com relação a essa temática. Inclusão social de minorias e de mulheres. Tem um trabalho interessantíssimo do PNUD China de fortalecimento do protagonismo feminino do ponto de vista da liderança econômica. Esses são os 2 últimos pontos. Mecanismo de financiamento para o desenvolvimento. Esse é um tema absolutamente estratégico. Nós sabemos que o Estado brasileiro
e, de forma geral, o Estado em todos os países não é mais capaz, isoladamente, de prover todos os meios de financiamento para o desenvolvimento. E aí a própria agenda de Addis Abeba e as outras agendas que foram construídas para o desenvolvimento, para financiamento ao desenvolvimento, têm apontado a necessidade de se unir comércio exterior, cooperação internacional, investimentos públicos, investimentos privados, remessas internacionais, enfim, fazer um blended finance para que possa financiar o desenvolvimento. O PNUD tem uma experiência larga que coloca também à disposição aqui do governo da Bahia e dessa parceria que o governo do Estado da Bahia vai fazendo com a China. E, por fim, pensar desenvolvimento urbano e economia de baixo carbono. As cidades chinesas têm dado exemplos. Hoje a China tem 11 projetos piloto de implantação dos ODS na perspectiva municipal. O PNUD tem participado de todas essas iniciativas. E a intervenção que eu faço hoje, embora muito rápida, em função do tempo que é possível para a gente conversar aqui, mas é colocar o PNUD, a Cássio e amigos e amigas da SEI e do governo do Estado da Bahia, obviamente, também, à disposição nesse diálogo com a China, com a província de Shandong, mas não só, com a China de forma mais ampla, também com Xangai, com outras cidades e com o governo da China, para que essa troca de experiências possibilite, como foi dito pela manhã, uma relação ganha-ganha, em que ganhe a Bahia, em que ganhe, obviamente, a China também, e que ganhe, sobretudo, a população, que é aquilo que interessa para a gente no âmbito do PNUD. Muito obrigado pela oportunidade, e eu fico à disposição para qualquer comentário adicional que a gente possa fazer aqui mais à frente. Muito obrigado. Muito bom, Anel, parabéns. Vou até levantar, porque agora chegou aquela hora, Gama, que a gente gosta, né? A hora de responder o tema do painel, né? A gente precisa, cada um aqui falou muito bem sobre os aspectos, né, que conferem, que permeiam todo o tema, mas agora a gente precisa indicar para a nossa plateia, acho que todos devem estar aí ávidos a ouvir isso. Nós temos na Bahia a inteligência da SEI, e aqui, acaso, quero lhe parabenizar pelo evento e pela competência que é a SEI. Temos a inteligência da SEI, nós temos o intercâmbio com o Instituto Confúcio, nós temos a inteligência também do Gartner, e aí, de novo, Cássio, lhe agradeço, porque o Gartner, de fato, tem as melhores métricas, tem um trabalho fantástico. Gama, aí, de novo, parabéns pelo trabalho. Temos o PNUD, que está no mundo inteiro e conhece bem. Leonel, inclusive, esteve na China recentemente. Eu acho que a gente tem condição aqui de indicar quais são as lições, né? Quais são as lições para um desenvolvimento sustentável? O que a gente pode dizer para a plateia hoje? Né? Que caminhos devemos traçar, trilhar, frente a essas ferramentas que a Bahia, graças a Deus, tem? E dizer que o secretário Ângelo Almeida, o governador Jerônimo Rodrigues, colocam isso como uma premissa para o desenvolvimento da Bahia. Né? É um desenvolvimento sustentável, inclusivo. Não é um desenvolvimento pelo desenvolvimento. É muito bom que se constate isso, né? É muito bom destacar. Inclusive, o próprio governador retornou da Europa tratando do assunto de energias renováveis. A Bahia, de fato, tem um posicionamento muito importante. Então, é muito importante também, sendo redundante, que nós apresentemos aqui quais são essas lições que a gente pode hoje dar aqui à nossa plateia e ao Estado, para que a gente consiga, né, para que a gente consiga atingir esse objetivo tão importante. Não sei, posso começar por você, Gama? Vamos lá. Então, acho que você colocou de uma maneira bem interessante, né? Eu fico muito feliz de ver uma mesa dessa composta aqui com esses 3 vetores, né, o Instituto Confúcio aí trazendo essa oportunidade de socialização de conhecimento, o PNUD, né, com todas as ações que o PNUD tem, com um levantamento já assim bem importante dessas oportunidades que existem desse intercâmbio nosso. Aqui também o Gartner, como você comentou, né, o Gartner com todos os estudos que ele tem dentro das N áreas aí de conhecimento. Então, acho que a gente tem, assim, vamos dizer assim, a faca e o queijo na mão, né? A faca e o queijo na mão. Eu acho que está na hora da nossa sociedade brasileira, baiana. Aí eu coloco, deposito aqui muito no Acácio como um cara assim, fenomenal, um cara à frente do tempo, que tem hoje puxado agendas dessa natureza, né, agendas incríveis dessa natureza, e montado um evento dessa magnitude aqui tão importante. E eu acho que está na hora realmente da gente começar assim, a planejar criteriosamente um avanço do uso de tecnologias para o bem do nosso planeta, né, para o bem da nossa sociedade, para uma sociedade mais inclusiva, como você falou,
trabalhando questões assim muito ainda fundamentais, né? Quando a gente vai olhar a pirâmide de Maslow, lá na base da base da base, né? Que é questão de pobreza, questão ligada à miséria, fome, saúde, educação, né? Você começar com a educação de base e utilizar todo esse mecanismo para ter um crescente de uma nova sociedade. Temos também, acho que, uma geração mais jovem chegando. Eu gosto muito de falar desse tema. A gente chama de geração Z, é a geração que nasce aí depois do ano 2000, que é uma geração que chega com outra cabeça, né? Chega, é claro que tem suas exceções, mas chega com uma vontade de construir realmente um lugar melhor para se viver, para novas gerações viverem. Então, assim, o convite que fica aqui é realmente para a gente estender esse trabalho, para a gente participar, né? Eu me coloco à disposição de vocês para participar com esse nível de conhecimento que o Gartner tem, para a gente construir realmente agendas inteligentes, agendas pautadas nesses pontos que você colocou, pautadas na ODS, né? Temos um repertório de assuntos aí para a gente pautar nossas agendas, planejar, partir para a execução, né? Pensar grande e começar pequeno. Então, o convite está posto, acho que não tem mais como esperar. Vamos lá. Leonel, posso trocar a ordem? Porque você descansar um pouquinho, vou deixar falar com o meu amigo aqui do Instituto Confúcio. Para mim também é uma boa oportunidade escutar tantos discursos sobre inteligência artificial, sobre cidade inteligente, sobre se as coisas estão acontecendo na China. Em realidade, Leonel sabe mais que eu, como sobre algumas políticas. Então, existe, como eu mencionei, existe desafio, também existe possibilidades. E acredito que com todos os esforços de toda essa organização, universidades, estados, e a gente pode alcançar as medalhas que mencionamos hoje. Leva tempo. E como outro diplomático esta manhã mencionou tolerância, paciência, porque sempre meus amigos em Instituto Confúcio sempre me dizem que vocês chineses são agoniados. Então, como através de este tipo de intercâmbio, eu penso que talvez temos que for um pouco mais lento. É uma influência, um impacto mutual. Pensar um pouco mais antes de fazer. Sim. Muito obrigado. Então, é como um impacto mutual, sempre como Instituto Confúcio. Muito obrigado. Oi, posso ir? Gostei da definição, viu? Eu confesso que eu não conhecia a possibilidade de um chinês agoniado. Eu achei que eram contraditórias essas hipóteses, mas estamos falando, né, do processo. É um baiano, pronto, um baiano agoniado. Muito bem, eu queria reiterar, de forma extremamente rápida, nesse finalzinho já, Valbert, e amigos e amigas, o que a gente entende por desenvolvimento. A perspectiva do PNUD é que o desenvolvimento deve estar centrado nas pessoas. Quando a gente fala desse intercâmbio de experiências entre a China e o Estado da Bahia, o Estado de uma forma mais ampla, não somente o governo do Estado, mas as diversas organizações que compõem a Bahia, do ponto de vista da sua representação política e social, o PNUD entende que sim, é possível a gente dar um salto qualitativo do ponto de vista do desenvolvimento humano. Em 2015, houve uma grande reunião. Dessa reunião saiu a Agenda 2030, saíram os ODS, e a gente caminharia, a gente que eu falo coletivamente, toda a humanidade, caminharia positivamente para o atingimento da grande maioria dos ODS, até que nós enfrentamos em 2019 e 2020 um grande empecilho para o atingimento dos ODS, que foi a pandemia de Covid. Tivemos, nesse meio tempo, dois outros fatores extremamente complexos, que foi, primeiro, a guerra da Ucrânia, que mexeu com a economia global, embora seja uma guerra localizada, mas teve uma repercussão econômica muito grande, do ponto de vista, inclusive, da segurança alimentar.
E nos últimos anos, o problema das grandes intempéries climáticas. A gente tem visto chuvas torrenciais como essa no sul do Brasil, secas terríveis, ou seja, os fatores climáticos extremos, né, têm impedido de forma recorrente o atingimento dos ODS. O fato é que a gente passou agora para a segunda metade do período, de 2015 até 2030, a gente já está agora na segunda metade, e o último relatório das Nações Unidas aponta que uma parcela significativa, Cássio, dos indicadores do desenvolvimento humano, hoje, na perspectiva global, está pior do que estava em 2015. A gente não só não avançou, mas recuou em alguns indicadores de forma muito significativa, a maioria, inclusive. Hoje, a gente tem problemas em vários dos indicadores, alguns começam a melhorar agora, depois do final da pandemia, e os países mais avançados, esses caminham mais rápido do ponto de vista do atingimento dos ODS. Então, eu queria dizer que a gente tem que ter paciência, mas é uma paciência com pressa. Não sei se é possível isso, mas eu tenho visto a China com paciência com pressa, né? Eu não sei como é que eu traduziria isso para o que a gente vê aqui. A China tem essa característica de pensar, de planejar, mas quando chega para executar, executa. E aí a gente vê as transformações nas cidades, as transformações na questão digital na China, os meios de pagamento, os controles e tudo mais que a China tem feito na perspectiva digital. A própria iniciativa de expansão da China do ponto de vista econômico, comercial e de cooperação internacional, ela é muito resolutiva e me parece, Cássio, que talvez ficasse como grande lição para a gente desse intercâmbio com a China, para além das questões tecnológicas, para além de todo um cabedal de conhecimento que a China tem dado um salto qualitativo hoje e ocupa uma das posições de liderança mundial, mas pensar como é que a China traduz essa lógica de transformação social e de desenvolvimento. O tempo que se gasta para pensar é grande, é necessário, é fundamental. Como é que se dá o processo de discussão, de construção, da lógica, da dialética, da contradição. Mas quando se chega a um resultado, esse resultado é implementado e a sociedade percebe um valor agregado nas políticas públicas que são implementadas. E foi o que eu vi na China e aquilo que eu tenho acompanhado e estudado. Eu reitero, portanto, a disposição do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento de apoiar o governo do Estado da Bahia, como temos feito desde 2005 com o escritório aqui na Bahia, em várias iniciativas de desenvolvimento, e mais recente, Cássio, apoiar nessa iniciativa de parceria com a China. A gente tem muito o que aprender, tem muito o que ensinar. É uma troca, como disse o professor Edgar de manhã cedo também, é uma troca, é um processo de aprendizado contínuo que a gente pode ganhar muito com isso. Com certeza os chineses também podem ganhar. E eu penso que essa parceria do BRICS e outras parcerias, o G20, a própria COP, enfim, são plataformas que os dois países poderão caminhar juntos na perspectiva de construir um mundo melhor para nós, nossa geração, e certamente para os nossos filhos. Continue contando, Cássio, com o PNUD como sendo um parceiro estratégico para poder apoiar a CEI e o governo do Estado em todo esse processo de transformação e de desenvolvimento sustentável centrado no ser humano. Tá bom? Obrigado mais uma vez pelo convite e parabéns por esse evento maravilhoso que você está realizando aqui com a sua equipe. Bem, eu acho que nosso tempo já está finalizando, né? Tem um minuto, acho, um minuto, né?